Betnacional.com é o endereço da sua profecia. Profetize. Muita gente, acho que 99,9% do chat aqui é perguntando sobre SAF, que estava muito perto, que estava fechando com Antônio Luiz Neto, e depois com Jairo Rocha estava praticamente fechado. Depois o senhor assumiu e estava muito perto também, e até agora não andou. Mas assim, é absurdo aqui, né, Maju? A quantidade de gente falando sobre SAF. Só né? pra ele ter uma noçãozinha aqui do... Já se inscreveu aqui no canal de cortes? Então faz isso já. Ó lá, presidente. Não, Muita não tenho gente dúvida, não falando tenho sobre dúvida. SAF. Mas vamos lá, vamos falar. Perguntando, querendo saber como é que tá, enfim. O senhor já deu um bom direcionamento, né? Foi pro Rio de Janeiro. Então, deixa eu te falar. Na realidade, essa é uma coisa que eu diria, não é somente cara pra gente, é uma coisa prioridade. É a prioridade número 1. Por quê? Hoje, como você acabou de falar, 99,9% das perguntas vem em cima disso e 99,9% também da torcida quer a SAF, tá? Isso não tenho dúvida alguma. E eu tenho também o mesmo pensamento, que o Santa Cruz, aonde chegou, né, com os débitos que chegaram, com a situação caótica financeira, né, a gente não sai, a não ser num processo, né, de longuíssimo, quer dizer, um longo prazo que você pudesse ter um... Eu não acredito. Eu acho que a solução para o Santa Cruz é a SAF. Não A vejo dívida outro. hoje é de... 250 milhões. Pouco mais do que isso, uma fração. Mas veja, qual é a questão? Então, vamos lá, por ponto. Então, essa é uma questão que está todo mundo na mesma página. Todo mundo defende que a SAF seja feita. Certo. Inclusive a nossa diretoria. Ok. Certo. Aí vamos para outra parte. Como é que isso é feito? Primeiro, indo para o mercado, o que a gente tem feito, e eu, particularmente, eu costumo dizer isso porque, e repito, não existe SAF de A, B ou C. Tem a SAF de Santa Cruz. E eu peço, inclusive, para os nossos parceiros, amigos, empresários que tenham relações, que tragam, né, efetivamente, abram uma conversação. Porque o que a gente tem aqui, efetivamente, é que colocar na mesa o que a gente tem de propostas e o momento de se fazer essa SAF. Efetivamente, nós temos 2 proposições que estão, vamos dizer assim, fechando, se formatando para oficializar essa proposta, tá? Só que as conversas têm sido permanentes, eu já tive várias vezes com esses 2 grupos, tenho conversado muito, a gente tem ajustado, puxa para lá, puxa para cá, para quê? No final das contas, não vou resolver nada só não, tá, Rodrigo? Nada. Tá. Não é papel meu resolver só, e pelo amor de Deus, eu acho que quem tem que resolver é a nossa diretoria, o Conselho Deliberativo, né, ouvindo todo mundo, ouvindo os sócios, enfim. Mas a questão é, a gente ouvir todo mundo. Aí, se você lembrar, eu acho que há 2 meses atrás, pode ser por aí, eu tive em Brasília com o presidente do BRB, que gerou um monte de polêmica, conversa, coisa e tal. E eu fui muito transparente. Na realidade, foi um convite que eu recebi do deputado Augusto Coutinho, que é um grande amigo, né? Um grande tricolor, inclusive, que é amigo do presidente do BRB e que eu não sabia que o Paulo Henrique Costa, eu conhecia já ele, né? Nunca tive relação, mas conhecia, mas não sabia que era um tricolor tão... era um grande tricolor como é. Ou seja, de ser mascote, de entrar desde pequeno como mascote, é um torcedor apaixonado. E fizemos questão de colocar que o BRB não tem nada a ver com isso. O BRB tem uma grande parceria com o Flamengo, todos sabem. É o banco que mais investe em esporte do Brasil, depois de Caixa Econômica e Banco do Brasil, né? Então, assim, é um case de sucesso. Mas o BRB não tem interesse no Santa Cruz. Só que o Paulo Henrique Costa, que tem 5 anos presidente do clube, é um grande tricolor, tem seu network e tem suas relações. Então, ele se colocou à disposição para trazer possíveis investidores e tem sido conversado isso também. Uhum. Essa é uma terceira linha, tá? A terceira linha. Tá. Que é a questão de você arrumar um investidor externo, tá? Isso também está sendo conversado. Agora, isso tudo eu estou lhe contando para dizer o seguinte, veja, eu recentemente até dei uma declaração mais ou menos nesse sentido. A questão da SAF não é se vai haver ou não, não é isso, é quando vai haver, tá? Por quê? Para mim, como presidente, eu só tenho uma bala, como se diz, aquela bala de prata, né? Se eu faço um patrocínio mal feito, isso logo depois a gente desfaz. Se eu contrato um jogador
mal, desfaz. Você faz investimento de infraestrutura, você consegue desfazer, mas a SAF é diferente. A SAF é um casamento, né? Que você está vendo aí um imbróglio que está no Vasco, por exemplo, né? Pois é. É um deles. Pois né? é, o Pedrinho já reassumiu tudo É uma lá. confusão enorme, né? Então, assim, a gente não pode dar um tiro no escuro. E, ao mesmo tempo, eu sei da ansiedade, da pressão. A gente está correndo contra o tempo, tenho certeza disso. Eu digo a todos os torcedores de Santa Cruz, estamos correndo contra o tempo. Eu trabalho nesse quesito 24 horas, de domingo a domingo. Converso, ligo, recebo ligação, troco mensagem, faço videoconferência, vou pessoalmente. Então, assim, está me tomando um tempo enorme, tá certo? Mas é papel meu o quê? Ouvir todo mundo. E a partir daí a gente vê qual é a melhor proposição. O que eu tenho a dizer é que eu estou muito otimista com esse encaminhamento. Muito otimista, tá? Repetindo mais uma vez, que isso tudo vai ser feito com toda transparência, ouvindo toda a diretoria, o nosso Conselho Deliberativo, ouvindo as pessoas aqui de direito, para que a gente tenha uma decisão, se não unânime, com a grande maioria tomando decisão. Não sou eu que vou tomar essa decisão só. Né? E a gente não pode errar. Então, eu, por exemplo, já conversei com alguns, vamos chamar grupos, alguns empresários, que descartei de pronto. Por quê? O que é que o senhor percebeu? Porque você não tinha lastro, você não tinha... De outra forma, por dizer, ó, ia pro jornal e dizer, tá aqui, uma proposta de 1 bilhão, tá aqui de fulano e tal. Eu sei que não vai funcionar. Não vai. Então é uma coisa que tem que ser feito com muita tranquilidade, muito detalhamento. A gente está muito bem assessorado nesse quesito, tanto juridicamente como economicamente. Então, veja, mais ou menos eu digo... Essa assessoria é a mesma que já vinha de antes? Ou é uma nova? Não, o mesmo pessoal continua, tá? Certo. E eu tenho outras pessoas também assessorando, tá? Certo. Então, assim, a gente tem feito um trabalho a várias mãos. Todo e qualquer passo que eu faço... Nós temos um grupo mais restrito, que eu troco ideias, eu converso, eu mostro o que está acontecendo, né? E a gente vai resolver isso dentro em breve, eu não tenho dúvida. Então, repetindo, não é se vai fazer, está resolvido, a SAF vai fazer. É quando irá fazer, essa é a questão, quando irá fazer, entendeu? Como também os investimentos na parte de infraestrutura do nosso parque, né? A questão da arena, por exemplo, é uma delas. Então, assim, eu estou correndo contra o tempo, eu sei da ansiedade do nosso... torcedor. Uma coisa importante, viu, Rodrigo, que eu quero lhe dizer. Um pré-requisito que eu coloco, por exemplo, a SAF, é que na Série D e na Série C, especificamente, a gente fique dentre as 4 maiores folhas de pagamento do campeonato. É uma coisa que você não tem como... É uma coisa difícil de empírica, mas veja, mas você tem o número X de clubes, você vai saber como é que cada clube, até pelo último campeonato. Então, assim, isso é uma média, logicamente. Tá. Mas só que o investidor ele precisa fazer isso. Por quê? Ele só vai conseguir rentabilizar o dinheiro dele se ele subir de série. Sim. Mas eu quero colocar isso no papel de uma forma, tá? Que ele dê um X, tá? Eu não vou chutar o número aqui agora, tá? Mas um X de milhões de reais de investimento no futebol naquele ano. Entendi. Se passar para a Série C, X mais alguma coisa. Exatamente. Isso tem que estar no papel, tá? Para a gente fazer times competitivos, times que, evidentemente, que o futebol a gente não vai se meter, porque quem fez a SAF é que vai comandar o futebol, mas tem que estar no papel que esse investimento de alguns milhões de reais tem que ser feito naquele ano. Isso já é uma coisa nova que o senhor está trazendo, porque eu não tinha escutado ainda em relação ao Santa Cruz essa questão de colocar em contrato quanto vai ser o investimento no ano no futebol. Inclusive colocando em contrato até a Série A. Chegando à Série A, tem que ter um investimento mínimo de X tantos mais... milhões. Exatamente. Tem que estar no contrato isso. Meu povo, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Cast FC.